Rádio Nova Visão, a visão do novo mundo, por onde o esporte anda, a Rádio Nova Visão anuncia e comanda. Estamos por aqui para mais um dia do cronista esportivo, todas as terças-feiras. A gente tem sempre um cronista esportivo para homenagear. E hoje eu vou conversar com uma figura que também aqui já passou pelo rádio, né? Ele trabalhou em várias emissoras de TV, né? E ele vai contar um pouco da história pra gente. Ele vai falar mais algumas histórias por aqui. Walter Lima, boa tarde, Rádio Nova Visão. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço o convite, é uma honra estar participando aqui com vocês. Contar um pouquinho das histórias, né, dessa profissão tão legal que é a profissão de radialista, a profissão de jornalista. Espero aí que o pessoal goste bastante. Quem sabe a gente pode inspirar para que outras pessoas possam também seguir essa profissão muito legal, que é uma profissão de contar histórias. Eu sempre brinco, dizendo que quem decide fazer isso, quem decide falar ao microfone, é um grande contador de histórias, como você é uma grande contadora de histórias, como todos os outros grandes nomes do jornalismo esportivo, da crônica esportiva, que envolve não apenas o jornal, né, nem a televisão, mas também o rádio, puderam passar por essa emissora e deixaram sua contribuição, contaram seus causos. Com certeza. Agora, minha amiga. Vamos juntos, então. Então, primeiro, quem é o Walter Lima e como o Walter Lima começou a sua carreira primeiramente na TV e depois no rádio? Por favor, conte um pouquinho pra gente. Walter Lima é um cara nascido em Salvador. Eu digo que eu sou o único extraterrestre na minha família, porque todos os meus familiares são pernambucanos, meus pais, meus avós, meus irmãos. Eu fui o único que inventei de nascer em Salvador, olha esse negócio. Uhum. E o interesse por rádio e televisão surgiu meio que por acaso, né? Porque no início eu tinha como pretensão seguir a carreira militar, servir a Força Aérea Brasileira. E, infelizmente, isso não foi possível, né? Eu acabei tendo um probleminha de visão, precisei usar óculos, e piloto da Força Aérea não pode usar óculos, tem que ter uma visão perfeita para conseguir seguir e construir uma carreira dentro da Força Aérea Brasileira. Então, eu fiquei só como um mero admirador, né? Um mero admirador da aviação, e eu tive que buscar outras alternativas. E aí eu pensei, poxa, eu vou ser jornalista ou vou ser professor de geografia? Graças a Deus, minha amiga, que eu não me tornei professor de geografia. Não que eu não me tornasse um bom professor de geografia. Certamente eu estaria nesses outdoors aí da cidade, apresentar, falar junto com as outras estrelas dos cursos que formam o pessoal para encarar a prova do Enem. Eu certamente estaria no meio deles. Mas eu devo ao videogame o fato de eu estar hoje aqui. Olha aí, gravando essa entrevista com você. Sim, eu era uma dessas pessoas que ficava horas e horas jogando videogame e o resto da vida que morresse. Mas, graças a um desses jogos de videogame, os mais antigos vão se lembrar, se você já não jogou o PlayStation 1, jogue, porque vai ser muito bom para você, você vai se divertir. Eu sou do tempo do videogame, viu, Walter? Eu já joguei videogame. Pois é, o PlayStation 1 tinha um jogo chamado Win Eleven. Uhum. Os fãs que estão acompanhando essa entrevista, a galera que está acompanhando essa entrevista e que já jogou PlayStation 1, sabem que jogo era esse. Esse jogo, ele foi feito, a versão dele, Final Version, foi feito logo depois da Copa de 98. Uhum. E tinha a seleção dos excluídos. E entre os excluídos está um baixinho lá chamado Romário. Essa seleção ela só era destravada ou quando você usava um memory card, que travava tudo no jogo, ou quando você atingia um determinado avanço no jogo que liberava essa seleção, a seleção dos excluídos. Então, assim, o que acontece? Naquela época, não era tão fácil ter acesso a um videogame como é hoje, né? Hoje você chega numa loja de departamentos, você compra um videogame, divide a perder de vista. É um investimento de quase R$4.000, a depender da configuração do videogame, mas você tem condição de levar um videogame para casa. Naquela época não era tão fácil assim, porque as taxas de importação eram muito caras e você tinha um acesso muito restrito. Você não conseguia encontrar em todos os lugares esse videogame. Aí o que acontecia? Quem conseguia, aí eu não vou questionar quais eram os meios, mas trazia esse videogame, geralmente costumava alugar eles. Tinha aquelas locadoras de filme
também tinham as locadoras de games, e numa dessas foi que eu descobri, por acaso, que eu tinha talento para ser narrador. Olha aí. Olha que coisa, né? Bem antes disso, minha amiga, o pessoal que está acompanhando a gente, bem antes disso, o meu pai era um cara aficionado por futebol, e o sonho dele era que um dos 2 filhos virasse jogador de futebol. O máximo que se aproximou disso foi meu irmão, que era um daqueles zagueiros grossos, né? Aqueles que batiam até na própria sombra, mas que de vez em quando tinha um certo talento, né? Um refino no trato com a bola e tal. Era um zagueirão que nasceu na época errada. Porque se ele tivesse nascido nessa época, se ele tivesse adolescente agora nessa época, muito provavelmente ele teria melhores condições de conseguir um time de futebol para apresentar o talento dele do que naquela época. Naquela época era muito restrito, só Bahia e Vitória. As outras equipes, elas eram caminhos muito difíceis para se conseguir. Enfim, não foi a dele. Hoje ele mora em São Paulo também. Mas quis a ironia que dos 2 filhos, o mais perna de pau virasse narrador de futebol. E eu devo muito ao videogame, pessoal. Devo muito ao videogame. Porque meu irmão me arrastava para uma loja que ficava ali no Caminho de Areia. O rapaz tinha uns 5 ou 6 televisores, todos com PlayStation. Não, e aí, ele fazia campeonatos de Win Eleven. Então, assim, era um negócio bem engraçado, porque você chegava lá, aí você havia o sorteio da pessoa e depois havia o sorteio da seleção. Então, você podia ser um craque no videogame. Mas na hora do sorteio, você podia pegar a pior seleção do mundo e ter que se virar com aquela pior seleção do planeta. Então, eu ficava, naquela época, os mais antigos vão dizer amém, né? Naquela época, todo mundo queria ter a seleção da Holanda, queria ter a seleção da França ou queria ter a seleção brasileira. Olha aí. Os demais outros eram completamente dispensáveis. A Alemanha ainda dava para salvar, mas os demais outros eram completamente dispensáveis, né? E aí a gente ficava naquela expectativa, né? Enfim. E aí, eis a cereja do bolo. Foi o que foi determinante para hoje estar trabalhando na televisão e hoje está tendo a possibilidade de construir uma carreira muito legal na área do jornalismo esportivo e no jornalismo em geral. O dono da loja, ele tinha um cartão de memória que traduzia todos os nomes de japonês para português. Nossa! Olha que coisa boa! E aí eu fui percebendo uma coisa bem interessante. Como meu pai gostava muito de futebol, ele assistia muitas transmissões, em especial da Band. A Band, que me deu a possibilidade de anos depois conhecer 2 grandes narradores de futebol. Um deles é o J. Júnior, que hoje está no Sport TV, não está podendo trabalhar por conta da pandemia, ele já tem mais de 60 anos. E o saudoso e imortal Luciano do Vale, na minha humilde opinião, grande narrador. Grande narrador. Na minha humilde opinião, a maior voz do jornalismo esportivo brasileiro. Grandes vozes da TV brasileira. Com certeza. Grandes momentos da história foram narrados pelo Luciano do Vale, como a partida de maior público da história do voleibol mundial, que foi feita no Maracanã, acompanhei no início muito, da década de 80. Pois é, Brasil e União Soviética. Quem não conseguiu assistir esse jogo, vai lá no YouTube. Tem uns saudosistas que tem lá. Muito bom, viu? Isso. E eu tive a honra de conhecer 2 figuras que participaram da minha infância e adolescência e foram determinantes para me tornar narrador esportivo. Foi o Luciano do Vale e o J. Júnior. Eu conheci o J. Júnior nos bastidores do Sport TV e o Luciano do Vale eu tive a honra de ir ao casamento dele, né? Tive a possibilidade de conhecê-lo. Isso foi uma experiência realmente muito legal, me orgulho muito disso. Então, esses foram alguns dos grandes nomes da narração esportiva que eu tive a possibilidade de acompanhar na televisão. Eu não acompanhava muito rádio, não. Meu pai não era muito de ouvir transmissão de rádio. Sim. Né? Então, eu não tive a possibilidade de ter contato com alguns dos monstros sagrados do rádio esportivo brasileiro. Né? Como eu passei minha infância e adolescência em Recife, então eu não tive, por exemplo, a honra de acompanhar uma narração de Milton Nogueira, né? Que hoje curte com toda a sua honradez uma merecida aposentadoria, com certeza. Mas eu acompanhei grandes nomes da narração esportiva em televisão. Alexandre Santos, o Januário de Oliveira, que ele dizia, tá lá, o corpo estendido no chão. É isso mesmo. Vários outros jargões que ficaram marcados para sempre. Eu acompanhei esses caras na Band. E aí, eu me lembrei disso. E
a narrar os jogos que eram disputados no PlayStation, naquele campeonatozinho ali na loja que fica ali no caminho de areia. Amigos, aí eu entendi por que a narração é tão importante e jamais ela deixará de existir, a narração esportiva. É muito Seja bom. de futebol, até de pebolim, ou jogo de futebol de botão, se tiver narração é outra coisa. Experimente, eu vou lançar um desafio para você, minha amiga, e pessoal que está acompanhando essa entrevista. Com certeza. Experimente assistir um jogo de futebol com a televisão no mudo. Olha aí. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Verdade. Assistir um jogo no mudo. Não tem graça nenhuma. Agora, coloque a narração. Pode ser até a narração de rádio, ou pode ser a própria narração daquela transmissão. É outra coisa. Com certeza. Que as pessoas até hoje, embora a gente esteja na pandemia, não tem condição de ter público nos estádios, por que até hoje tem muita gente, quando vai para o estádio, faz questão de levar o radinho e deixar no pé do ouvido? Porque aquela imagem que ele vê da arquibancada é uma imagem morta. Ela não tem muito sentido. Ou ela tem um pouco de emoção que só é realmente valorizada com o papel fundamental do narrador. O narrador, é como se o narrador fosse aquele tempero especial da comida que você faz todo dia. Ela pode ser uma comida comum, sem sal, sem gosto, mas se você botar um tempero especial, ela se torna uma comida especial. E assim é o papel do narrador esportivo. E aí eu comecei a perceber o seguinte: os jogadores cerebrais que participavam dessa competição, eles erravam um pouco. Eles quase não esforçavam emoção nenhuma. Quando eu comecei a narrar, aí eu notei que eles começaram a errar mais. Os jogos se tornaram imprevisíveis. Os mais fracos se equilibraram. Você nivela por baixo e aí começaram a acontecer várias zebras, tudo por conta da narração. Porque ela conseguia tirar as pessoas da concentração e deixava esses jogadores mais emotivos. Aí descobri uma das coisas mais incríveis da narração esportiva, que era a capacidade de trazer emoção para o jogo. E daí por diante, gostei disso, assim, é esse caminho que eu vou percorrer. Claro que eu tinha que agregar outras habilidades para poder sobreviver, né? Porque na profissão você tem que ser versátil. Verdade. E hoje sou um radialista e também sou um jornalista. Muito orgulho, diga de passagem, mas devo, graças ao videogame que me ajudou a ter a possibilidade de estar trabalhando hoje com narração esportiva. Walter, eu me lembro que eu te acompanhei na Transamérica. Você passou uma boa temporada por lá e você fez transmissões pelo rádio. Aí eu te pergunto, como conciliar uma narração de rádio com uma narração de TV? Como era para você isso? Então, tem um vídeo muito legal do Marcelo Adnet no YouTube. Eu ouvi, dei muita risada. Pronto, é aquilo ali, é aquela loucura, A narração de televisão, ela foi incorporando nos últimos anos muitos elementos do rádio. Sim. Como assim? Você não precisa fazer a descrição da imagem, porque a imagem ela já fala por si. Isso. Então você vai estar sendo meio enjoativo, né? Você corre o risco do público mudar de canal ou baixar o volume e ligar no rádio. Isso. Ou buscar uma outra narração. Verdade. Aí o que acontece? Os narradores eles tiveram que buscar alguns recursos que permitissem aproximar a narração deles da de rádio. Que é invariavelmente muito mais emocionante do que a narração de televisão. Então, quando você assiste os jogos que eram narrados na década de 80, nos inícios, nos primórdios da narração esportiva em televisão, você percebe que há uma pausa muito grande entre uma coisa e outra. Isso. O futebol também naquela época tinha um ritmo diferente. Sim. Era uma outra pegada. O passe era mais trabalhado, não tinha tanta correria. A galera do futebol que acompanha aí a programação de vocês vai concordar comigo. Com certeza. Hoje a coisa é muito mais acelerada, entendeu? E aí você tem que fazer uma coisa muito próxima disso. Isso. Eu sempre falo que, assim, um bom narrador é aquele cara que consegue narrar duas modalidades esportivas muito difíceis. Com As certeza. duas modalidades são o futsal,
porque é um jogo muito rápido e você precisa estar ligadaço, Nossa. que se você piscar o olho pode sair um gol e você perdeu. E o vôlei, que tem um ritmo muito parecido. E são os dois estilos de narração mais difíceis de você narrar. Verdade, né? verdade. Eu considero também a Fórmula 1 um grande desafio para o narrador. Por que a Fórmula 1 um grande desafio? Tanto ela quanto qualquer outra prova de automobilismo. Uma vez, Galvão Bueno, que é considerado uma referência, seja para o bem ou para o mal, da narração esportiva brasileira, ele disse que o narrador de uma corrida de Fórmula 1 é como se ele estivesse narrando o desfile de uma escola de samba. Verdade. E eu concordo com ele, porque você tem que ir contando a história, né? Você tem que ir trazendo não apenas aquele momento do piloto na corrida, como também o caminho percorrido ao longo da temporada por aquele piloto para estar vivendo aquele momento, né? E eu digo então, a você, haja fôlego e haja voz, né? Porque Fórmula 1 é um. Isso, mas eu digo mais, haja informação. Caramba. A informação é o grande diferencial de tudo. Se você tem que se preparar, eu sempre falo isso quando eu tenho a possibilidade de conversar com jovens narradores. Sim. Eu falo para eles que é o seguinte, eles têm que se preparar para, se acontecer uma hecatombe e você não tem o sinal para transmitir e você tem que fazer a transmissão, você tem informação suficiente para que abasteça a transmissão com essa informação enquanto você não tem a imagem. Isso. E mesmo que você tenha imagem, essa informação ela vai ajudar bastante a enriquecer o seu trabalho. Isso. Então, é um trabalho de pesquisa, tem que ser feito com muito carinho. Geralmente, eu sugiro, uns 2 dias antes da transmissão, a pessoa começar a se dedicar naquela separação das informações que serão usadas ao longo da transmissão, para que ela não corra nenhum perigo de estar desabastecido de uma informação importante ao longo do trabalho. Rádio e televisão são veículos que surgiram em momentos diferentes. Né? A televisão, quando surgiu a televisão, aqui no Brasil, se falava que o rádio morreria, mas o rádio provou e está até hoje provando de que é um aliado, um companheiro, é um amigo das pessoas em qualquer momento do dia. Eu posso estar aqui trabalhando agora e ouvindo a programação de vocês, tranquilamente, desde aquela música legal que eu estou doido para ouvir, quanto aquela informação que vai me ajudar a entender melhor o meu dia, o que eu preciso fazer para viver melhor. E esse papel do rádio, a televisão incorporou esses elementos, mas o papel do rádio vai continuar sendo do rádio. Esses dois veículos vão continuar existindo mesmo com outras plataformas de conteúdo, né? Nós temos uma digitalização, nós temos todo um avanço, um progresso nas maneiras de se obter informação, e isso não vai tirar ainda o charme do rádio. Mas, por exemplo, narração de futebol em rádio é outra coisa. Com certeza. Entendeu? Eu bato palmas e admiro muito os narradores de rádio, porque eles têm que fazer o papel que a televisão deveria fazer e não faz. Isso. Que é o quê? Dar imagem. Gerar a imagem. Eu tenho que pensar, quando eu estou narrando uma partida de futebol pelo rádio, que o meu ouvinte, ele não está no estádio, nem está diante de uma televisão. Mas ele tem o direito de saber onde o jogador está, em que posição do campo ele tem a bola nos pés, quais são as opções para ele tocar, como é que o jogo está acontecendo. É essa narrativa que vai tornar a sua transmissão mais rica ou não. Até porque tem deficiente visual ouvindo de repente, e o deficiente visual ele tem que saber onde é que a bola está, qual é a direção, se a bola está no canto direito, esquerdo, enfim, tudo isso. Exatamente. Se está na intermediária, que é aquela região ali que fica entre o círculo central e a grande área do time adversário. Então, são situações que você precisa deixar muito claro para o ouvinte, para você, primeiro, fazer um trabalho digno, né? Porque se você não cumpre essa missão, o seu trabalho não é digno, não será completo. E, segundo, para gerar aquela satisfação no ouvinte, saber que o jogo está sendo bem contado, que a história do jogo está sendo bem contada. Né? Então, eu sou um eterno admirador dos narradores de rádio. Quando eu estou nas transmissões de futebol pela TVE ou pelo Live FC ou qualquer outro veículo, eu
volta e meia presto uma homenagem a esses grandes narradores de rádio, em especial na TVE, né? Porque a gente está ali no ambiente da Bahia, a transmissão é muito só restrita ali à Bahia, embora seja possível de acessar através das redes sociais da TVE em qualquer canto do mundo. Isso. Mas é uma transmissão nossa, né? Mais regionalizada. Quando você vai para uma transmissão da Copa do Nordeste, você já está fazendo para o público do outro estado que está interessado em assistir o jogo. Por exemplo, Santa Cruz e Bahia. Aí você tem que fazer uma narração também pensando no torcedor de Santa Cruz. Mas quando é mais local, como são as transmissões dos jogos da Federação Baiana de Futebol, que são feitos cobertos pela TVE, você se permite um pouco mais de regionalismo, você se permite um pouco mais de coisa. E nessa liberdade, eu tomei um carinho especial de fazer uma merecida homenagem, registro a alguns dos jargões de narradores que eu admiro muito. Entre eles, Silvio Mendes, Expedito Magrini, e por aí vai. Sem número de narradores extremamente competentes, que a gente tem aqui o orgulho de dizer que trabalham nas emissoras de rádio na Bahia. São profissionais exemplares, assim, soberbos, e que a gente tem que fazer o quê? Tem que tirar o chapéu. Com e certeza. render, né, as devidas homenagens. Então, no rádio, na televisão, eu costumo fazer essa homenagem no rádio, a esses profissionais do rádio. E quando eu estive na Transamérica, foi um negócio muito legal, porque eu não apenas era narrador, mas também de vez em quando funcionava como comentarista, de vez em quando funcionava como plantonista, eu era o bombril, 1001 utilidades. Com certeza. Isso só agrega valor ao profissional. Você que está pensando em fazer rádio, quanto mais versátil você for, maiores serão as suas possibilidades de trabalho. Então você não pode. Se você quer ser narrador, se especialize, corra atrás, se desenvolva. Isso. O narrador não nasce pronto, ele se forma, ele vai sendo formado, entendeu? Então temos grandes narradores que tiveram uma oportunidade lá atrás e estavam preparados para isso, entendeu? Mas não se considere já pronto. O pior tipo de análise que um profissional pode ter sobre si mesmo, e isso não é só para comunicação, não é só para rádio e televisão, ele achar que está pronto. Não, já estou pronto, já aprendi tudo que tinha que aprender. A vida é um eterno aprendizado, e eu estou nessa jornada já tem um tempinho e descubro todo dia algo novo. Verdade. E eu digo, aprendi algo novo. Então, essa é uma lição para toda a vida. Com certeza. Né? Então, você pode seguir o rádio, mas nunca deixe de considerar também a televisão. Um bom radialista pode também ser um excelente jornalista. Ele já tem um ingrediente na mão que nem todos os jornalistas têm, que é a capacidade de improvisar, né? Que é gerar uma informação quando você não tem nenhum suporte. Então você vai na imagem, você vai fazendo a descrição. Várias vezes isso aconteceu comigo, e a experiência de rádio foi extremamente útil para eu conseguir sair de algumas situações difíceis. Verdade. E ser considerado um profissional safo. O profissional safo é aquele que se livra de situações de aperto com muita inteligência, sabedoria e alguma perspicácia. Então, é essa dica que eu dou aí para quem quiser seguir na profissão. Boa dica. Walter, a gente sabe que a voz ela é um instrumento, um instrumento musical e é um instrumento para se utilizar no trabalho de locução e de uma narração. E aí eu pergunto para você, você costuma preparar a sua voz antes de você fazer a tua transmissão? Existem técnicas muito importantes para você ter uma capacidade de trabalho vocal melhor, mais eficiente. Não é apenas você chegar lá, abrir o microfone e sair falando. Isso. Você tem que entender que as cordas vocais, o nome não é corda vocal, mas prega o outro vocal. nome, que é o nome oficial, é meio feio, né? Com elegância do que é produzido. Professores de técnica vocal utilizam esse então, tipo de termo. Tem algumas técnicas bem interessantes. Uma outra coisa que eu sempre sugiro às pessoas que estão começando na profissão: procurem um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele vai dar sustentação, ele vai dar suporte para que a pessoa consiga desenvolver sua voz. A minha voz hoje não é a mesma de 20 anos atrás. Quando eu me formei, eu fui aluno do primeiro curso de formação de profissionais em rádio, rádio e TV pelo CEPET, que agora é IFBA, em parceria com o Sindicato dos Radialistas. O presidente do sindicato, hoje é o presidente da Associação Baiana de Imprensa,
o Ernesto Marques. Aí eu fico sacaneando com ele, só um adendo aqui, né, que eu posso perder um amigo, mas não perco a piada. Eu fico sacaneando com ele, que eu digo assim, rapaz, na minha época você era mais charmoso, agora com essa barba de profeta, não tá muito combinando com você, não. Desde aquela época, quando eu fazia parte do curso, eu ouvia muitos profissionais dizendo assim, você precisa aprimorar a sua voz. A minha voz era horrível. Eu tinha raiva. Quando eu ouvia minha voz pela primeira vez, eu tive vontade de quebrar a fita. Todo mundo acontece isso aí. Aí na fita. Mas uma dica que eu sempre dou para as pessoas, para saberem qual é a voz delas, é o seguinte, elas chegam na frente do espelho, certo? De preferência sozinhas, para não serem chamadas de malucas por alguém. E aí elas vão pegar as duas mãos e vão fazer uma forma de concha, certo? Elas fazem a mão como se fosse uma espécie de concha. Aí elas colocam as duas mãos atrás das orelhas, com essa forma de concha. E elas podem falar. Aí elas vão ouvir a voz exatamente da maneira como chega no ouvido dos outros. E aí elas vão perceber se a voz dela é uma voz legal ou não, se precisa aprimorar. É uma técnica assim, que você tem que fazer reservadamente. Porque se você fizer na frente das outras pessoas, o pessoal vai olhar pra você. O pessoal vai chamar de maluco. E isso aí não regula bem, não. Mas é uma técnica para você se ouvir. Eu vou dar uma dica aqui muito legal. Isso vale para todo mundo. Você que, no dia que você precisar falar em público, e existe uma grande parcela de brasileiros que tem vergonha de falar em público. Verdade. Na verdade, até tem vergonha em várias outras coisas, mas falar em público causa pânico. Realmente. Tem um problema de piriri, vai parar no banheiro. Algumas pessoas são casos extremos, assim. Mas se você for uma pessoa corajosa e for para a guerra, eu quero dar uma dica aqui importante. Você pode pegar um lápis, você coloca entre os dentes, entre os caninos, atravessado na boca. Aí eu vou colocar como se eu tivesse agora. Dá pra você ver como a voz vai ficar diferente. Vai ficar, Aí você acabou de colocar a caneta ou o lápis entre os dentes. E aí você vê que você fica com essa voz ridícula no ar. Mas essa voz, quando você começa a falar as palavras com o máximo de nitidez, quando você termina de pronunciar as palavras com o máximo de nitidez, um troço desse atravessado, quando você tira a caneta da boca, você consegue pronunciar as palavras com o máximo de nitidez. Isso te ajuda tremendamente na hora que você for falar. Tanto no microfone, seja profissional de rádio, de televisão, quanto você, meu amigo, minha amiga, que frequenta alguma instituição religiosa que dá essa oportunidade de você se expressar, seja através do canto, seja através de uma palavra, né? Enfim, isso mandando um recado para os nossos amigos evangélicos. Né? Os pastores, principalmente, né? E atores, você vai apresentar um trabalho no colégio, ou vai se apresentar num trabalho virtual, você que é aluno e precisa falar, se você fizer esse exercício, as pessoas vão perceber que você está falando com uma clareza muito maior. E clareza é o segredo de tudo. Se você tiver, isso é um ensinamento para a vida. Se você levar uma vida com muita clareza, se você souber claramente o que você quer para a sua vida, o que você quer realizar de sonhos na sua vida, você será uma pessoa bem sucedida. As chances de você dar certo são muito maiores do que essas pessoas que não sabem nem para que vieram nesse mundo. Então, uma dica, entendeu? Mas, no geral, procure um fonoaudiólogo. Tem exercícios que ajudam a soltar a musculatura da face e da língua, a da boca, que permitem você trabalhar melhor. Outros exercícios vão fazer com que você meio que coloque as suas cordas vocais para fazer academia, para elas ficarem malhadonas, preparadas para o esparro, para fortes cargas de trabalho. Tudo é músculo, tudo músculo. Você tem que trabalhar todos eles e você vai conseguir bons resultados. Com certeza. Walter, você como profissional, você já se sente realizado ou falta alguma coisa para se realizar? O grande segredo para um profissional ser um bom profissional, ele nunca imaginar que já terminou sua jornada. Então, assim, eu nunca estou satisfeito. Eu sou grato por tudo que eu consegui. E se eu tivesse a possibilidade de passar uma outra dica para você que está aí acompanhando o bate-papo da gente, seja grato por tudo que você tem. Até pelos inimigos que você acha que são seus inimigos. Porque, às vezes, eles são colocados na nossa vida para testar a nossa paciência, a nossa capacidade
inimigos uma bênção. Então, assim, mas seja grato por tudo, mas não seja acomodado ou satisfeito com o que você tem. Eu não sou satisfeito com o que eu tenho. Entendeu? Eu sempre entendo que eu posso e devo merecer muito mais. O universo, ele é próspero o suficiente para que todos cresçam sem ninguém precisar passar por cima do outro. E eu acho isso muito legal, muito bacana, você ter essa visão de que você não precisa puxar o tapete do irmão para conseguir a vaga dele. Você pode conseguir todas as oportunidades que você precisar no mundo, trabalhando de forma digna, honrada. E as pessoas, elas vão construindo uma carreira elas vão construindo uma imagem de respeito a você, toda vez que você começa a ajudar essas pessoas a crescerem junto com você. Então, assim, não é eu subir primeiro e vocês ficarem lá para baixo. Vamos subir juntos. E eu acho que isso vai criar uma situação muito legal. Então, seja grato por tudo que você tem, mas seja insatisfeito com o que você já conquistou. Porque se você sempre se desejar o melhor, você vai buscar o melhor. Isso vai fazer com que você evite a perigosa zona de conforto. A zona de conforto é deliciosa, mas ela não leva você para canto nenhum. O sofá da sua casa é uma maravilha. A Netflix é uma bênção, mas nenhuma delas vai ajudar você a pagar suas contas, nem a você ter um padrão de vida que te permita oferecer aos seus filhos uma escola melhor, ou que te permita morar numa casa que seja mais decente do que a que você mora hoje. Então, sempre deseja o melhor. Não há nada de errado nisso. E aí eu vou evocar os meus irmãos evangélicos, porque eles são ótimos para falar sobre prosperidade. Eles sempre costumam dizer que na Bíblia há muito mais mensagens de prosperidade, de sucesso, do que de salvação. Ou seja, aí por que você tem que se considerar, Deus quis que eu fosse assim? Prova aí na Bíblia, onde está dizendo que Deus quis que você fosse uma pessoa lascada, mal-sucedida, sem êxito. As pessoas costumam muito terceirizar as responsabilidades, dizer que a culpa é sempre de alguém, e nunca delas. Então a gente precisa exercitar um pouquinho mais a autorresponsabilidade. E eu acho que essa autorresponsabilidade, quando você entende que você é o responsável por você não estar no lugar onde você quer, você acaba botando os pés no chão, ficando mais centrado e começando a correr atrás das coisas que você precisa. Então é isso. Se eu pudesse dizer assim, em resumo geral, eu sou grato por tudo que eu tenho, mas eu sempre acho que eu posso conquistar um degrau a mais, sem precisar passar por cima de ninguém. Entendeu? Deus nos deu a chance de crescermos juntos. Esse negócio que, eu crescer primeiro, você que se lasque, isso é de um egoísmo que explica muito as coisas que existem hoje no nosso planeta, né? Enquanto muitos têm muito, poucos têm muito, pouquíssimos têm muito, a maioria não tem quase nada, né? Mas dá para todo mundo crescer. Não há necessidade de você ser desonesto, ser errado para poder crescer na vida, não. Tem como você ser próspero, tem como você prosperar, seja no rádio ou em qualquer outra profissão, sem precisar passar por cima de ninguém, minha amiga. Walter, fale um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. E eu queria saber a sua opinião. Você acha correto a volta das competições do futebol no Brasil e em todo o mundo em meio a essa pandemia? Ou você achou que seria melhor esperar um pouco mais, esperar a vacina chegar, enfim? Nós vamos ainda enfrentar muitas dificuldades por conta da ausência de uma vacina. Verdade. O bom é que nós estamos evoluindo nesse sentido, mas o que é preciso entender é o seguinte: as pessoas, elas voltam a repetir uma coisa que eu falei agora há poucos instantes. As pessoas gostam de terceirizar a responsabilidade. Então, assim, eu prefiro dizer que não há vacina. E a melhor vacina é a prevenção, a melhor vacina é o cuidado, a melhor vacina é a postura honesta das pessoas de serem responsáveis com elas e responsáveis com os outros. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo que não pode acontecer. A gente ainda não venceu esse vírus e estamos enfrentando grandes dificuldades por conta dessa situação, entendeu? Então, eu acho que a volta das competições foi precipitado demais, mas eu também entendo que havia um forte interesse econômico de fazer com que
isso acontecesse, entendeu? Então, infelizmente, as competições voltaram, né? A gente já teve várias situações de pessoas, de atletas identificados com Covid-19 e, infelizmente, essa situação vai acontecer enquanto as pessoas não forem mais responsáveis, entendeu? A gente precisa vencer essa pandemia como usando a máscara, evitando aglomeração, entendeu? Isso é muito difícil de acontecer quando as pessoas não conseguem respeitar minimamente esse cuidado com as coisas que tem que acontecer, entendeu? Então a gente tem algumas dificuldades nesse sentido. A gente ainda vai ter muita dificuldade para conseguir vencer essa pandemia enquanto as pessoas não tiverem sua parcela de responsabilidade. Botou o pezinho para de casa, meu amigo, minha amiga, ponha a máscara, abençoado. Não vai deixar você menos pessoa por causa disso, entendeu? Então, eu acho que é essa situação. A gente já poderia ter vencido isso há muito tempo se as pessoas fizessem apenas o que elas têm que fazer, que é usar máscara e cuidar uns dos outros, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que não temos crianças grandes para tomar conta. Cada um tem que tomar conta e ser autorresponsável. Volta a tocar nesse ponto. Senão, a gente não vai para canto nenhum. Walter, para fechar o nosso papo, né, vamos às nossas rapidinhas, que são aí as perguntas sobre qual é o comunicador de preferência na atualidade radiofônica da Bahia, né? Ou do Brasil, que tanto faz, né? Então, primeiro, qual é o melhor narrador para você? Atualmente, o melhor narrador. Isso. Aí a parada é dura, hein? Eu vou usar a televisão, tá? Como referência. Luiz Roberto da Globo. Melhor narrador que nós temos hoje. Pronto. Melhor repórter. Melhor repórter. Sempre Tino Marcos. Sempre Tino Marcos. Ok. Melhor comentarista. E a parada é dura, viu? Temos excelentes profissionais na área de reportagem e também na área de narração. Nós temos narradores e repórteres espetaculares. Mas na área de comentários, vamos lá. Eu vou puxar a sardinha para cá, tá bom? Posso fazer isso? Pode, claro. Pronto. Vou colocar como um excelente comentarista Elton Serra. O cara comenta até jiu-jitsu de formiga. Melhor plantonista. Agora vamos pra rádio, né? Isso. João Calil. Opa! Bom. João Calil. Bom. Se todos soubessem o que eu sei. João Calil é sensacional. Ele é completo. Ele inclusive é um comediante que na verdade está passando tempo como plantonista. Verdade. Mas é um comediante nato. Agora vamos fazer justiça para rádio? Vamos sim, claro. Pronto, vamos lá. Nós temos eu já disse, nós temos excelentes narradores em rádio. Né? Apontar um tá sendo injusto com os outros. Mas como você me botou nessa fogueira, eu não vou ficar em cima do muro. Então, assim, vamos respeitar quem tem mais tempo de rádio, né? Então, eu vou deixar o meu voto para o legal Silvio Mendes. Isso! Segure a cabeça de mamãe, é isso mesmo. Ele é um repórter de rádio. Temos excelentes repórteres de rádio, excelentes repórteres setoristas. Mas eu vou pro Manuel Pititinga. Manuel Pititinga, ele tem muita informação, ele de vez em quando dá uns pitacos de comentário, então ele é um cara mais completo, entendeu? Nós podemos dizer que ele vence com 5 centavos de diferença em relação a todos os outros. Então, mas é um cara sensacional. Aí eu acho que a gente completa aí, né? Porque eu falei televisão e rádio, então isso. Tá tudo em casa. Tudo em casa. Melhor plantonista eu já perguntei. Melhor comandante de resenha esportiva do Rádio Baiano. Rapaz, Edson Marinho. Grande Edson Marinho. O filho dele também é outro plantonista, é outro setorista espetacular. O cara é completo as informações sobre o Bahia. Mas Edson Marinho, na minha opinião, é um cara soberbo. Com certeza. Também vence por um centímetro de diferença em relação aos outros. Mas é cara sensacional. Ok, e para fechar mesmo de verdade, uma pergunta que todos os torcedores fazem
né, muitas mensagens pela imprensa convencional. E a pergunta é a seguinte, Walter, qual é o time do seu coração? Ah, sabia que você ia fazer essa pergunta. Amiga, então, como eu te falei, né? Eu sou baiano, minha família toda é pernambucana. E aí eu passei a minha infância e adolescência em Recife. E aí, naquela fase que você tem que escolher um time de futebol para torcer, eu fui para um jogo entre Sport e Santa Cruz, na Ilha do Retiro. O Sport estava perdendo por 1-0, e já no finalzinho do jogo, o Sport virou, em termos de 5 minutos. Ele virou o jogo para 2-1 e ganhou 2-1, clássico das multidões entre Sport e Santa Cruz. Aí naquela época, nós estamos falando aí de 1987, meu pai me levou lá na Ilha do Retiro, e aí eu olhei e disse assim, é esse time mesmo que eu vou torcer. É esse mesmo que eu vou torcer. Eu não escondo de ninguém, não. Eu digo pra todo mundo, sou Esporte Clube Recife. Agora, se tu perguntar pra mim a situação do esporte, eu não saberia responder pra você. Eu sei que o esporte está na primeira divisão, andou ganhando de alguém, perdendo de cá, tomou 5-3 no Internacional. Mas é aquele negócio que eu falo pra todo mundo. Gente, torcer para um time de futebol é muito bom, mas isso não lhe dá o direito de você ficar mal-humorado, querer puxar briga quando seu time perde. Porque, perdendo ou ganhando, ele não altera em um centavo a minha conta bancária. A minha conta bancária só vai ser alterada se eu trabalhar e focar no meu trabalho. Então, assim, eu sou torcedor, tenho camisa do esporte e tudo, entendeu? Mas eu não sou, assim, se meu time tomar uma lavada, entendeu? Eu vou dizer assim, acontece, são coisas do futebol, beleza. Mas não eu me estressar, como tem muitos torcedores que ficam aí querendo matar Verdade. o outro. Não vou perder isso. Verdade. A vida é muito valiosa, amiga, pra gente desperdiçar com bobagens. A vida é muito valiosa pra gente perder tempo com besteira. Verdade. Então eu prefiro viver a vida da melhor maneira possível. Certeza. Entendeu? Eu não deixo de torcer pro meu time de futebol, mas também não vou morrer por causa disso, né? Claro, com certeza. Ô Walter, eu quero te agradecer aí a sua atenção para com a nossa equipe da Rádio Nova Visão, o programa Visão Esportiva, o quadro Dia do Cronista Esportivo foi bastante enriquecido e quero deixar os nossos microfones à sua inteira disposição. Se quiser fazer mais alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Eu espero que não apenas coisas da comunicação sejam evidenciadas aqui, mas principalmente os ensinamentos de vida, porque, queira ou não, você traz muita coisa da vida para a sua carreira profissional. Se eu fosse deixar um recado aqui para o pessoal que está acompanhando esse bate-papo, não fique acomodado. Não use as desculpas que as outras pessoas usam para não correr atrás de seus sonhos. Vá em frente, faca na caveira e vá para cima. Coloque Deus à frente de tudo e não seja um covarde. Porque se você tem filhos, a vida deles depende do seu esforço. Se você quer colocá-los numa escola melhor, corra atrás, vá em frente. Não seja covarde, não. Se você não tem filhos, tem uma vida digna, uma vida com sentido, tem um propósito. E se você não sabe para que você veio nesse mundo, entenda que o seu propósito nesse mundo é ajudar os outros. Ajude os outros a viver uma vida melhor e você descobrirá o melhor propósito que Deus poderia dar para a sua vida. Essa dica que eu dou, e se essa forma de ajudar os outros for narrando gols ou levando a informação para milhares de torcedores, faça com paixão, faça com vontade. E lembre-se sempre, jamais coloque os seus ovos em apenas uma cesta. Por que eu estou te falando isso? A pandemia, ela desempregou muita gente. Muita gente que nunca teve o plano B, nunca teve um plano C e se viu forçado a sair da preguiça, da zona de conforto, para conseguir correr atrás e fazer, num primeiro momento, pagar as contas, se livrar das dívidas e voltar a viver com um pouquinho mais de calma. Então, jamais tenha uma só opção de renda. Trabalhe com várias outras. Seja um profissional versátil, tenha outras carreiras em paralelo, porque se uma falhar, a outra vai estar aí para segurar a onda e você vai conseguir viver tranquilamente. É essa a mensagem que eu posso deixar. Obrigada, Walter, pela sua participação, hein? Valeu.
Eu que agradeço. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Valeu, amém.